Olá, meus amigos. Estamos aqui chegando na nossa live neste momento. Peço para que todos vocês, aqueles que venham nos acompanhar, deem o seu boa noite, façam a sua manifestação inicial aí. Muito obrigado por todos que venham chegar até a nossa live nesta segunda-feira um pouco chuvosa, mas cremos que tudo ocorra da melhor forma possível. Também estávamos precisando desta chuva, né? Está num momento muito seco no nosso município. Com uma grande alegria, com uma grande satisfação, peço permissão para chegar até a casa de vocês e que possamos ter uma live bem produtiva, que possamos trazer temas que venham ao interesse de vocês, de todos que estão nos acompanhando. Igualmente peço para que aqueles que aqui estão já possam chegar, possam compartilhar, porque entendemos que é importante vocês estarem compartilhando, para que esta live chegue a mais pessoas. E com muita alegria, com muita satisfação, eu trago até a nossa... Só um momentinho. Aqui. Eu trago até esta live a minha amiga, deputada estadual, pessoa que eu conheço de longa data, que admiro a sua força de trabalho, a sua garra, a deputada estadual Franciane Bayer. Então, peço para que seja bem-vinda, deputada. Estamos aqui nesta live de segunda-feira à noite. Seja bem-vindo aos nossos conterrâneos aqui de Pinheiro Machado e lhe agradeço de antemão por aceitar o convite para que possamos estar neste momento aqui, dividindo experiências, falando um pouco dos nossos mandatos e também a senhora dando um recado para a comunidade de Pinheiro Machado. Obrigado, deputada. A palavra. Eu que agradeço, Fabrício. Boa noite, Fabrício. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, né? Se aí tá chovendo, aqui também tá chovendo, né? Que faz aquela pergunta, aí tá chovendo, aqui também tá chovendo. Até tava brincando, a gente demorou um pouquinho para conseguir ajustar e entrar aí no ar, mas é um prazer poder estar conversando contigo e com todos que nos acompanham de um assunto que é importante e que eu recebo muita indagação às vezes, né? Que é lutar pela vida, lutar pela fé no parlamento. Às vezes as pessoas nos perguntam como fazer isso e por que fazer isso. Eu já recebi a frase, a resposta de uma pessoa que lutar pela vida não ganha votos. Ela falou, olha, se de lutar pela vida não ganha votos. E a minha resposta e a minha reflexão foi, olha, se eu não ganhar um voto a mais, né, se eu tiver uma reeleição e não me reeleger ou não aumentar os meus votos, não faz tanta diferença se eu saber que o mandato fez a diferença na vida das pessoas e salvou vidas. Então, eu entendo sim que é o nosso papel no parlamento lutar e falar sobre vida, sobre humanização na política. Nós precisamos de uma política mais humana, que pensa mais nas pessoas. Entendo que devemos lutar, sim, em defesa da nossa fé, dos princípios e valores cristãos, e levar toda essa luta para o legislativo, né, e falar sobre isso contigo, Fabrício, que também é um vereador que também trabalha essas pautas. É muito bom estar aqui essa noite trocando essas experiências e falando com quem nos acompanha sobre o porquê que nós entendemos que devemos fazer isso no legislativo e como temos feito essa defesa tão fundamental no nosso local que hoje estamos representando o povo gaúcho. Obrigado. Bem como a senhora comentou mesmo, acrescento junto a essa linha de defesa a questão da família também, né? Porque entendemos que a família é a base da sociedade e tudo aquilo que nós fizermos em prol da família, dos valores de família, em muito tem a acrescentar para a sociedade. Quando nós estamos num mandato representativo, no caso do legislativo, seja estadual ou municipal, nós temos que, por obrigação, levar a conhecimento, levar ao debate assuntos que venham a favorecer, fortalecer, incrementar aquelas ações que valorizem a família, que valorizem aqueles pilares que são óbvios
para uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor para a convivência. E eu me sinto muito tranquilo em ter este momento de conversa, nessa conversa descontraída, digamos assim, com a senhora, porque além de nos conhecermos de longo prazo, de longa data, também defendemos esses valores, a senhora no nível estadual, eu aqui a nível municipal, porque aqueles valores que nós carregamos são esses valores e a gente nada melhor do que a gente está levando isso para dentro daqueles espaços que a comunidade Pinheiro Machado, que o povo gaúcho estendeu a nós para que ali estivéssemos neste período. Então, desde já, eu gostaria que a senhora mencionasse dentro da Assembleia Legislativa quais as áreas, quais as comissões, enfim, o que a senhora trabalha especificamente sobre este tema da nossa live no dia de hoje. Bom, vamos começar com as comissões, então, né? Hoje eu sou titular da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, e na Comissão de Saúde, então, a gente trabalha essa pauta da vida, né? Que é uma pauta muito ampla. Quando a gente diz vida, a gente puxa vários, né, vários leques de atuação, né? Nós temos essa pauta da vida na saúde, né, que é uma luta do mandato, e ainda nessa questão da saúde eu tenho a Frente Parlamentar sobre o Câncer da Mulher, né, que a gente trabalha essa pauta, tem a Frente Parlamentar de Combate ao Suicídio, que trabalha a pauta da saúde mental. Ainda falando da parte vida, tem a Frente Parlamentar do Trânsito Seguro, em que a gente também fala de vida, né, de salvar vidas no trânsito. Então, a gente tem um leque de ações entre as comissões e as frentes parlamentares em que atuo, falando, né, da pauta vida. Da pauta família e fé, eu acho que o fundamental é estarmos no legislativo como fiscalizadores e olhos atentos, né? Nós buscamos, sim, políticas públicas para garantir a família, e aqui a questão da família eu acrescento também a luta que nós temos com a criança, com o adolescente, com a infância, né? Proteger essa criança, esse adolescente. Hoje mesmo, Fabrício, tive a alegria de almoçar com a ministra Damares Alves, que estava aqui em Porto Alegre, junto com ela e com conselheiros tutelares, falando desta pauta da infância, como nós podemos, né, resgatar os conselhos tutelares, que em alguns municípios às vezes ficam esquecidos, dependendo da gestão, como que podemos fortalecer, né, esses atores que são fundamental, resguardando nos municípios, né, a saúde e a segurança das crianças e dos adolescentes, que são os nossos cidadãos de amanhã e que são tão importantes quanto. Então, assim, na parte da família, o principal mais, que eu penso assim, às vezes as pessoas falam, quais são os projetos de leis que a senhora fez, então, sobre a saúde? Quais são os projetos de leis que a senhora fez sobre a vida? Quais são os projetos de leis que a senhora fez sobre a fé, né? Acho que mais do que projetos de leis, principalmente porque lei a gente tem um monte, né? Lei no papel, estamos aí cheio. E quantas as vezes de leis que não são executadas, que não servem para nada, que é só um papel mesmo. A gente precisa mais do que leis, ações. Então, às vezes as pessoas precisam entender que tu não pode mensurar o trabalho do vereador ou do deputado, o trabalho do legislativo pelo número de projetos e de leis, né? Que tem pessoas que costumam fazer isso. Mas quais são as tuas leis? Quais são os teus projetos? Quantos tu tem? Temos até bastante. Esses dias eu comecei a olhar e disse, nossa, nós temos bastante projetos, né, alguns em andamentos, outros aprovados, mas eu ainda continuo reforçando que, mais do que leis no papel, nós precisamos de ações. E nós, no Legislativo, temos nas nossas atribuições a questão de fiscalizar. E eu acho que essa é uma das mais importantes do que fazer leis, né, e de que estar ali escrevendo projetos de leis. É estar atento ao que está acontecendo no nosso âmbito, no teu caso no município, no meu, no caso no estado como um todo, né? E quando a gente fala dessas pautas, vida, fé e família,
são as nossas prioridades de atenção. Não que a gente não atenda a outras áreas, é óbvio que a gente atende. Eu até estava falando numa live anterior, porque hoje eu estou maratonando live, né? Eu marquei, hoje é a minha terceira live agora à noite, mas eu estava falando numa live anterior que é importante obras, é importante nós termos, né, o asfalto na rua, tapar o buraco, mas o que que adianta às vezes tu ter o asfalto, ter né, não ter buraco, ter a infraestrutura, se tu não tem uma saúde para poder usufruir da tua cidade. Então, assim, nós precisamos, e nós estávamos falando na questão de prevenção e informação sobre o câncer de mama, porque nós estamos no Outubro Rosa, né, e era o alerta esse, nós precisamos procurar a saúde e nós, como legisladores, fiscalizar, né, que a pessoa consiga estar tendo acesso a essa saúde. Então, a pauta vida, fé e família traz muito isso, ações com fiscalização, com muita conversa, com muito diálogo, mais do que projetos de leis, ações dos parlamentares, né, atuando junto com o executivo. Sobre a fé, por exemplo, né, nesse tempo de pandemia em que vivemos, quantas vezes tivemos as igrejas fechadas, né? E eu fui uma das pessoas que não fiz um projeto de lei para dizer que a igreja tinha que estar aberta. O que, que eu fui fazer? Nós estávamos trabalhando e estamos ainda com a questão dos decretos, não é? Né? Então, as bandeiras, os decretos do Estado e dos prefeitos que diz o que, que pode funcionar e não, e como pode. Adianta eu fazer um projeto de lei para dizer que é essencial a igreja? Não, nós precisávamos era nos mover em ação com o executivo. Afinal, é o governo do estado que está fazendo os protocolos orientativos e os prefeitos seguindo ou sendo mais restritivos. Então, nessa parte, o que, que nós garantimos? E é importante a gente falar, porque às vezes as pessoas, eu falo igreja, porque sou cristã, né? E é o que eu frequento. Mas às vezes as pessoas pensam também que a gente entra na política só para defender a igreja. Então, ela está lá só para ajudar a igreja, fazer a igreja, né? A igreja. Não é verdade. Quando a gente fala de fé, a gente fala de liberdade de fé de todas as pessoas. Então, quando eu, né, acabo citando igreja, são templos religiosos. Então, a gente garantir que os templos religiosos estivessem funcionando e que todas as pessoas pudessem buscar a sua fé nesse tempo de crise. Né? E foi aos poucos, com reuniões, que nós conseguimos amenizar os protocolos, né? Conseguimos abrir as igrejas. Também fiz uma força-tarefa com o gabinete, entrando em contato com as prefeituras, porque, né, nós sabemos que o decreto do Estado às vezes permitia, mas que o prefeito pode ser mais restritivo no seu município. Estávamos com muitos municípios ainda com igrejas fechadas ou muito limitadas, então nós entramos em contato, né, com os prefeitos, explicando, levando a informação de como estava no estado, a importância da igreja, né? Porque a fé, a espiritualidade, ela é fundamental na vida do ser humano, né? E a igreja como um todo, eu costumo dizer que ela tem três braços, três pilares, né? Ela é o socorro espiritual, sim, para as pessoas. Ela é um socorro emocional para as pessoas e ela é um socorro social, porque a grande maioria das igrejas tem as suas ações sociais e nesse tempo de pandemia provaram o quanto são fundamental na vida das pessoas, dando esse socorro. Então, a gente também buscou isso com o Estado, né? Conseguimos amenizar os protocolos, conseguimos garantir a abertura das igrejas, né? Conseguimos com que o governo colocasse em seu decreto que a igreja é um serviço essencial. Então, a igreja, sendo um serviço essencial, ela não pode ser mais fechada, né? Até pode não ser permitido, dependendo do caso, né, da pandemia. Graças a Deus está amenizando, nós estamos passando, mas até pode ser proibido cultos para não ter aglomeração de pessoas. Mas não pode mais ser fechada, né? E sim pode ter o atendimento individual, sendo decretado serviço essencial. Então, assim, são muitas áreas de atuações que a gente trabalha, que eu falei algumas coisas da vida, algumas coisas da fé, e da família buscando realmente esse alicerce, né? Mas o fundamental da família é estar atento a projetos de leis que venham desestruturar a família, né? Que procuram colocar, às vezes, entre linhas,
ou colocar até, às vezes, na educação, lá na escola, coisas que possam fazer aquela criança, aquele adolescente desestruturar a família. A família é muito importante, porque não adianta eu querer ensinar o adolescente, a criança na escola, querer trabalhar com homem, com mulheres separados, se quando ele chega em casa, essa família que é a base não funciona e não consegue, né, ser estruturada. Então, é muito importante estarmos atentos às famílias e trabalhando essa pauta, que é mais de fiscalização, de atenção. Claro que eu entendo também que a gente trabalha com a família nessa questão da proteção da violência doméstica, que nós temos falado bastante também no mandato, e eu gosto de ressaltar que é violência doméstica, que não é só violência contra a mulher, que às vezes as pessoas falam, ela é mulher, então ela só fala da violência contra a mulher. Não, é da violência contra a criança, da violência contra adolescente, da violência contra idoso, que eu gosto de destacar isso, porque infelizmente é uma das que tem mais aumentado, e nesse tempo de pandemia, inclusive, a ministra Damares trouxe que as denúncias que têm chegado no Disque 100, a grande maioria é de violência contra o idoso. Então, nós precisamos estar atento a todas essas coisas que acontecem ao nosso redor e procurar fazer ações, né? Mais do que projetos de leis, fazer ações, usar nós, como legislativo, somos a voz do povo, né? Eu costumo sempre dizer isso. No momento em que eu fui eleita deputada estadual, eu sou a voz do povo gaúcho ali na Assembleia Legislativa. E para ser a voz, eu preciso ouvir o que o povo quer, né? Que a gente fale, que a gente represente aqueles que confiaram o voto a nós, aqueles que acreditam nas nossas pautas, nas nossas ideias, nos nossos princípios e nos nossos valores. E é para isso que nós estamos lá. Estamos aqui no Legislativo, sim, para defender a família, para defender a vida, para defender a fé, a liberdade de culto que nós temos e de atuar como fiscalizadores no nosso estado. E eu tenho certeza que aí tu também tem feito um mandato assim, né, atuante de fiscalização, ligado a essas pautas, buscando o melhor para Pinheiro Machado, entendendo, né, essa nossa missão. Como tu falou, a gente já se conhece há algum tempo, então eu sei que tu entende, assim como eu, que o nosso momento na política, hoje, o que nós exercemos, é uma missão que nós temos de passar por aqui fazendo a diferença, pensando nas pessoas. Importante, eu gosto de destacar isso, porque a gente precisa resgatar, né, Fabrício, uma política mais humana, aonde o político está lá pensando no cidadão, pensando na vida daquelas pessoas, né? Por exemplo, o vereador pensando no que está acontecendo ali no seu município, porque infelizmente nós temos políticos que parece que quando se elegem, viram um Deus, ninguém chega nele, ninguém fala com ele fica longe de tudo, foge da realidade do que está acontecendo. E não é isso que nós precisamos. Nós precisamos de uma política mais humana, daquele político que continua indo nos lugares que ia, falando com as pessoas que falava, né? Não muda nisso, abraçando mais causas e mais pessoas com um olhar humano, fazendo política para o outro, resgatando a essência da política, né? Que é fazer política para o bem comum da sociedade. Não, como bem a senhora mencionou aí, sabe que nós, as pessoas costumam dizer, e quando a gente circula, né, depois que eu me elegi, a gente começou a circular mais pelo Estado, ou conversando com outros vereadores, outras pessoas que são lideranças em outros municípios, e as pessoas, muitas delas mencionam, o vereador é aquele que ouve tudo e, por vezes, pouco a pouco faz. Mas é que também há uma dificuldade, por vezes ela até é imposta no período eleitoral, que é onde os candidatos se colocam como, os candidatos, aí quando eu me refiro candidatos ao legislativo, se colocam como executores de alguma coisa. E por vezes, até você pode executar, auxiliar o executivo, ou a prefeitura, o governo do estado, a executar uma atividade, mas sem haver o aval do chefe do poder executivo, muitas das circunstâncias que, porventura, candidatos vêm propor de ações não vão conseguir fazer. Então, só que é sim dever como a senhora bem mencionou, do vereador, do deputado, de pessoas que são eleitas para serem a voz
da sociedade, a voz da comunidade, estar próximo das pessoas. Eu, quando me elegi, me lembro bem que há 4 anos atrás, poucas pessoas não, algumas pessoas olhavam e diziam, mas o que o Fabrício, um guri, vai estar lá na Câmara de Vereadores? Mas justamente eu, quando me elegi, um dos meus propósitos era estar próximo das pessoas para poder ser um representante das pessoas. Não adianta também nós estarmos na Câmara de Vereadores, falo especificamente sobre o meu caso, estar lá falando aquilo que é um desejo meu. Nós estamos para representar uma situação, estamos diante de uma missão, como nós costumamos falar, e toda missão, ela só é bem sucedida quando você está próximo das pessoas, quando você tem um suporte da comunidade e você, claro, debate esses temas, traz à tona situações como fiscal, realmente, porque existem situações que, por vezes, beiram o absurdo, né? E que nós temos, sim, o dever de trazer à tona. Eu me lembro que quando aconteceu aquela situação lá em São Paulo, que teve tanta repercussão do museu, que tinha as crianças estavam, né, uma suposta obra de arte, que era, né, uma pessoa nua. Aquele assunto eu trouxe para dentro da Câmara justamente para levar ao conhecimento do que por vezes está sendo lançado para as crianças e que na percepção minha, na percepção daquelas pessoas que eu muito converso na cidade, não é o melhor para você. É inadmissível você colocar diante de crianças, de pessoas que estão em formação do seu intelectual, uma situação dessa com uma suposta justificativa que era uma obra de arte. Então, também o legislador, também o vereador, ele tem essa possibilidade de trazer à tona assuntos que, por vezes, as pessoas gostariam que aquele assunto fosse abordado, mas por alguma situação específica ficam com receio de se posicionar, ficam, né, perguntando, mas será que é o melhor, será que não é? Mas, assim, as leis, as ações políticas, elas só são tomadas com o que a comunidade começa a pensar. E se você, de forma muito sutil, essas situações começam a ser expostas como normais e ninguém se manifesta, vai chegar um determinado momento que todo mundo, ou a grande maioria, vai estar, não, porque ninguém falou, realmente aquilo ali é o melhor para mim. Então, assim, a gente sabe que são essas circunstâncias que repercutem também na família, como é o nosso tema aqui, porque você Fabrício, precisa... e falando isso me trouxe a lembrança uma coisa que é importante a gente destacar aqui, que a maioria, às vezes, do cidadão de bem, ele não costuma fazer barulho, né? Ele não costuma protestar, ele olha, ele não concorda, mas às vezes ele não se manifesta com aquilo. Então, o que que acontece? Às vezes tem pautas, tem coisas que acontecem que é uma minoria que defende, mas ela é uma minoria barulhenta. Então, ela faz tanto barulho defendendo aquela pauta que parece ser a maioria da população, e não é. E a maioria da população não concorda com aquilo, não está de acordo, não quer que aquilo entre nas suas casas, na sua família, mas ela só fica não concordando sem fazer barulho. Então, né, já tem a frase do Martin Luther King que diz, né, o que me preocupa é o silêncio dos bons, né? Não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. E nós precisamos despertar isso nas pessoas também, que quando nós não concordamos, nós temos que nos manifestar. Hoje mesmo eu fiquei sabendo que, por exemplo, sobre a ideologia de gênero, que nós lutamos, né? Aqui no estado do Rio Grande do Sul, a deputada Lisiane Baia lutou na Assembleia Legislativa e conseguimos retirar do plano estadual a ideologia de gênero. Nos municípios também, muitos vereadores lutaram e conseguiram, no plano do município, tirar a ideologia de gênero, alguns não, em alguns passou. No âmbito nacional, no plano nacional, também foi derrubado. Os deputados federais, na época, tiraram a ideologia de gênero do plano nacional. Mas vencemos no legislativo, mas não se deram por vencidos.
entraram com uma ação judicial, que nós não podemos dizer outra coisa a não ser, tipo, é um golpe, porque eles estão tentando, através da justiça, colocar de volta a ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação. E nós estamos, se eu não me engano, é dia 11 em que vai começar o julgamento dessa ação judicial. Nós precisamos alertar a população disso, nós precisamos nos movimentar, afinal o plano de educação, o plano nacional, ele é construído e passado pelo crivo dos deputados federais, que são as pessoas que estão ali eleitas pelo povo para fiscalizar e para que aconteça o que a maioria do povo quer. E o voto foi para tirar a ideologia de gênero. Como que agora, através de uma ação judicial, querem colocar de volta? Então, assim, nós precisamos e temos que entender que, às vezes, né, nós temos uma vitória como foi essa, mas não podemos nos acomodar. Nós precisamos estar sempre atentos no que está acontecendo e sempre em ação e movimento. E precisamos alertar as pessoas de bens, aquelas pessoas que têm princípios, que têm valores, que lutam sim pela família sendo a base da nação, a base da sociedade, uma família estruturada, que lutam sim pelo direito à vida, que lutam pela fé, de não se calar, né, de estar ali se pronunciando, e nós no legislativo sendo essa voz, mas que também muitas vezes precisamos do apoio dessas pessoas para seguir em frente, para continuar lutando, para levar essas pautas para outros lugares, né, porque os do outro lado não se dão por vencidos. Eles foram derrotados na Câmara Federal, né, onde é o lugar que se deve debater e passar ou não essas ideias, e foram para uma ação judicial, estão tentando, através da justiça, voltar com a ideologia de gênero. Nós precisamos estar atentos, precisamos nos manifestar, precisamos falar para que o pessoal lá do judiciário entenda que o povo brasileiro não quer a ideologia de gênero no plano de educação, né? Que ideologia de gênero não é para ser tratado nas escolas, que não é função do professor falar sobre isso com os seus filhos. Então, nós precisamos estar sempre alerta, porque às vezes a gente acha que venceu, né? Passou aquela onda, mas eles estão sempre tentando de volta afrontar a família brasileira e atentar contra os nossos princípios e valores. Valores de família, princípios de pessoas honestas, princípios de pessoas de bem. É importante a gente falar sobre isso, né? Quando eu digo de uma política mais humanizada, de uma política honesta, de resgatar isso né, na política, essa essência, porque a política, quando ela foi criada, né, Fabrício, ela foi criada para gerar, né, gerir, né, fazer a gestão do bem comum, né, que é da sociedade como um todo. Ao longo dos anos, ela foi sendo distorcida. Eu costumo dizer, eu não gosto nem de usar, né? É uma nova política. Eu não gosto de usar esse termo, porque eu não quero fazer uma nova política. Eu quero fazer a política na sua essência. Eu quero resgatar lá por que ela foi criada. Ela foi criada para nós fazermos a gestão do bem comum da sociedade. E é isso que nós precisamos hoje. Pensar na política pensando na sociedade, pensando nas pessoas, pensando o que impacta ali na vida de cada um. Eu, como deputada estadual, sempre ressalto a importância que é ter, por exemplo, um vereador no município em que a gente tem contato. Porque a vida das pessoas, ela acontece aí, no município onde ela mora, né? A vida das pessoas, o dia a dia é aí, a segurança dela é aí em Pinheiro, a saúde acontece aí, né? A questão de empreendedorismo, de desenvolvimento, tudo é em Pinheiro Machado. Então não adianta eu aqui de longe, né, tentar pensar em projetos de lei se eu não conheço a realidade do município. Por isso que a gente precisa também ter esse contato com as pessoas que estão em cada município, podendo trazer para nós, né, no caso eu que fico no legislativo estadual, trazendo essas demandas, trazendo o cenário da realidade do município, para que nós possamos estar junto com o governo do estado, dentro das nossas limitações, né, porque temos limitações, mas podendo atuar em busca de que as coisas aconteçam na vida das pessoas. Outra coisa que eu lembrei aqui agora, falando na questão de limitações, é que às vezes as pessoas criam expectativas em cima do vereador e do deputado, que são expectativas que nós não conseguimos alcançar. E muito disso por causa da época, às vezes, da campanha eleitoral.
porque nós temos candidatos que saem falando coisas que não são o que eles podem fazer, né, e nem são da sua função, que é o que eu falei. Estava falando numa outra live, o candidato diz que vai conseguir uma consulta. Não, o vereador não consegue consulta. O vereador fiscaliza para ver, né, se a UBS, se o posto está aberto, se o hospital está dando atendimento, o horário. Essa é a fiscalização. Mas ele não tem a agenda do médico para fazer a consulta, né? Então, assim, nós precisamos também que as pessoas se alertem para essas promessas que são promessas vazias. Ele não vai conseguir asfaltar a tua rua, ele não vai conseguir, né? Isso depende do executivo. Eu posso lutar por isso, né? Eu posso dizer, olha, eu vou ser, né, um candidato, um vereador que vou lutar, vou buscar recurso para fazer isso, porque também não adianta prometer que vou asfaltar a cidade, porque dinheiro não cai do céu. E o asfalto é caro, né? Então, assim, mas nós precisamos que as pessoas entendam, porque muitas das pessoas, na hora de votar, estão votando com essas promessas, e aí, quando não acontece, elas ficam frustradas com o seu vereador ou com o seu candidato. Nós precisamos entender o papel do legislativo, né, o papel do vereador, do deputado estadual, né, do vereador no seu município, para então poder acompanhar e cobrar do seu candidato, do seu vereador, o que ele faz. Então, nós precisamos de cidadão que acompanha mais a política, nós precisamos estar perto, entender qual é né, qual é qual é o papel do vereador, o que ele pode, o que ele não pode, falar a verdade, né? Mais do que prometer, é fazer, né? Na mesma linha do que projetos de lei, são ações, é tu mostrar o teu trabalho, a tua defesa, a tua luta, né? Ter esse contato que a gente tem, né? Essa parceria do vereador com o deputado estadual, e aqui nós já vamos puxar deputado federal, porque nós temos a Lisiane Bayer lá em Brasília, que é da onde vêm os recursos maiores, né? A gente sabe que o nosso sistema é assim, que nós temos as emendas parlamentares, agora estamos criando no estado também, mas esse canal de diálogo é muito importante para poder fazer com que o recurso chegue então no município. Mas daí também não basta ter o vereador, que tem a deputada, que pode enviar o dinheiro, se o executivo não quer executar, né, não quer aquele que tem a caneta na mão de dizer nós vamos fazer. Então nós precisamos entender todo esse contexto, esse conjunto político, que às vezes o cidadão diz assim, mas eu não quero entender não isso. Né? É muito complicado para mim, eu não quero mais entender essa política, para poder resgatar a essência da política, para as coisas poderem funcionar no município, por isso que eu preciso entender todo esse conjunto, e quando eu for fazer o meu voto, votar com a certeza do que eu estou fazendo, né? Desse resgate do legislativo, de entender que não adianta eu prometer coisas que eu não vou poder cumprir. Então, eu costumo sim dizer, nós temos linhas de trabalho, né, linhas de defesa. Quando nós falamos que trabalhamos pela vida, como eu disse, nossa, a vida é um leque que cada vez aumenta mais. Na pauta vida, nós trabalhamos em combate à violência doméstica, nós trabalhamos a questão da saúde mental, combatendo a questão do suicídio no Estado, nós trabalhamos a parte de saúde pública, falando né, do câncer e entre outras ações de questão de recurso para a saúde, de mobilização, né, nesse tempo de pandemia também, como estão funcionando os órgãos de saúde para as outras doenças, porque nós temos que fazer um alerta, né, Fabrício, o Covid está aí, mas as outras doenças não foram embora. As pessoas às vezes estão preocupadas tanto com o Covid que estão esquecendo que tem que manter os seus exames periódicos, fazer a sua questão de saúde normal do dia a dia, manter tudo em rotina. Também trabalhamos a questão do trânsito seguro, que envolve também vida. Então, quando a gente fala, eu trabalho pela fé, pela vida e pela família, o leque é enorme de ações, que se a gente for ficar falando aqui, nós vamos entrar a noite adentro de tudo que a gente faz. E é isso que as pessoas têm que entender, que elas têm que buscar. Hoje não tem mais a desculpa da pessoa dizer, por exemplo, eu não sei o que o vereador Fabrício faz. Não, hoje nós temos rede social, nós temos o WhatsApp, nós temos o contato, né? As pessoas costumam dizer, candidato político aparece só no ano da eleição. Eu, quando me elegi, comecei a retornar aos municípios para agradecer e para, né, os votos e estar em contato com as pessoas, e aí eu comecei a observar que não é o político que aparece só no ano da eleição, é o eleitor, porque às vezes a gente
procura e não encontra o nosso eleitor logo ali na frente para estar trabalhando em conjunto essas pautas. Então, nós precisamos que o cidadão não só vote, mas que ele vote e acompanhe o trabalho. Por exemplo, tu és um vereador que está concorrendo à reeleição. Então, a pessoa que votou em ti lá da outra vez, ela pode acompanhar o teu trabalho e nivelar. Fez o que, né, falou que ia fazer, me contentou, defendeu as minhas pautas, foi o vereador atuante que eu achei que é bom, vou confiar o meu voto de novo a ele. Quem não votou em ti tem a oportunidade de dizer, não, deixa eu ver aqui o trabalho dele, o que ele fez, né, durante o mandato, se vale o meu voto a confiar. Então nós precisamos de pessoas que façam isso, pessoas que entendam essa a política e que façam essa pesquisa, que não jogue o seu voto fora. O voto, nosso voto é muito valioso e se nós queremos uma política que transforme, uma política mais humana, nós precisamos também fazer a reflexão do nosso voto, que infelizmente ainda tem muitas pessoas que estão jogando seu voto no lixo, estão trocando seu voto por uma cesta básica, por uma carga de areia, e isso aí, assim, uma cesta básica num mês acabou. E você vai ficar com aquela pessoa que você votou 4 anos decidindo sobre a sua vida, fiscalizando o seu município, ou melhor, às vezes, não fiscalizando, não decidindo ou não fazendo nada. Né? Então, nós precisamos mostrar o nosso trabalho, mas que as pessoas também queiram acompanhar e estar, né, de perto participando. O legislativo é isso, nós precisamos estar ali para ser a voz e precisamos do cidadão, do eleitor, perto participando junto com a gente do que acontece. Não, correto. Eu, quando me elegi, justamente nesse propósito, né, de estar mostrando para as pessoas, porque eu sempre pensei que é melhor a pessoa discordar de mim sabendo a minha atitude do que discordar de mim porque ouviu falar que eu tomei uma determinada atitude. Porque quando você ouve falar algo, esse algo pode chegar até você de forma distorcida, de forma que não foi a realidade, o propósito que foi lançado lá no início. Então, é melhor utilizar dessa maneira para que o cidadão possa, justamente, aquele que votou na gente, aquele que confiou o seu voto, possa fazer análise e também aqueles outros cidadãos que fizeram, que fazem parte da comunidade, possam acompanhar os seus representantes, aquelas pessoas que representam o município. E quando eu digo representam o município, eu também sempre procurei muito, porque como vereador, e a senhora como deputada também, nós temos acessos a determinadas circunstâncias que o cidadão é mais difícil dele ter. Eu me coloco muito quando, fazendo a campanha eleitoral, eu percebi que a grande demanda, principalmente no município de Pinheiro Machado, era e é ainda, não vou dizer que tenha melhorado essa circunstância, que é a questão do emprego. Então, eu, como representante do município, como autoridade por 4 anos constituída do município, por que eu não posso chegar e buscar investidores? É muito mais fácil eu, como um vereador, como alguém que representa o município, ter acesso a um diretor de uma empresa, a um representante de uma empresa e mostrar o potencial de investimento do meu município para que, quem sabe, venha se instalar uma empresa, ou quem sabe você consiga trazer possibilidades de trabalho para as pessoas. Aqui no nosso município mesmo, aqui quando estávamos construindo aqui no município vizinho de Candiota, a usina termoelétrica ali, Pampa Sul, eu fui o precursor de levar junto à empresa a possibilidade de mão de obra local aqui. E me lembro que na época muitas pessoas tiveram acesso, por quê? Porque a empresa não tinha esse conhecimento da nossa mão de obra aqui. Então, veja que eu, como cidadão, ou até um próprio trabalhador, poderia ter a dificuldade de chegar até os encarregados da empresa, os supervisores da empresa, para fazer essa colocação. Eu fui lá, fiz, a empresa precisava de mão de obra, é claro, e isso aí também impacta na família, na vida das pessoas, porque a fonte de renda também é uma pauta que está estritamente ligada à sobrevivência das pessoas, à forma com que as pessoas desempenham as suas atividades pessoais, as suas questões pessoais. E eu vejo que isso também é importante e sempre utilizando a transparência, porque e eu sou muito tranquilo quanto a isso, porque outra questão que eu vejo também é melhor eu dar um não verdadeiro do que um sim mentiroso.
Porque eu disse um sim para agradar a pessoa, que a pessoa vem falar uma determinada situação, eu sei que não vou fazer, mas vou dar um sim para ela. Logo ali adiante, não vai, ela vai ver que não foi, que aquele sim não procede e vai ficar brava comigo. Ela poderá ficar brava eu dando o não verdadeiro, mas ela vai chegar, ela pode até procurar outra pessoa, outro representante. Aí esse outro representante dá um sim, que vai ser o mentiroso, e aí não vai ter ação, não vai ter êxito naquilo que ela procura, naquela demanda dela, porque não está na alçada do vereador, ou não está na alçada do poder público, e aí ficará descontente com ele e vai fazer análise. Não, mas o Fabrício tinha razão. Então, assim, essa é a essência da política que eu vejo, porque muitas vezes, quando você coloca, e aí onde entra por parte das pessoas, o descontentamento, que às vezes colocam os representantes têm uma linha de conduta pregressa à política e quando entram na política começam a mudar a sua forma de agir, os seus valores, e não é isso, porque eu mesmo aqui no município, nós somos um município de 13 mil habitantes, mais ou menos, quase todas as pessoas se conhecem. Imagina, eu hoje estou de vereador, sim, estou buscando a reeleição para ficar mais 4 anos, mas eu não vou ficar a vida inteira na vida pública, na política. Imagina eu, depois que eu sair da política, na convivência com meus amigos, na convivência com os meus colegas, essas pessoas dizendo que eu dei um mau testemunho, que eu não representei elas, como que eu vou ficar com essas pessoas? Então, para que isso possa realmente, nós termos uma boa convivência, que a gente possa dar o êxito para o município, trazer aqueles resultados que a gente espera para o município, que eu entrei para a política. E com isso também eu pretendo, agora no dia 15 de novembro, com o voto dos meus amigos que estão nos acompanhando aqui, com o voto daqueles que confiaram no meu trabalho, daqueles que confiam no meu trabalho, continuar por mais 4 anos para que possa, sim, seguir nessa linha de trabalho, defendendo aquilo que eu já defendi nesses 4 anos, como bem a senhora falou aí, quando a gente já tem um mandato, você tem algo a mostrar para as pessoas. Você tem algo, uma linha de trabalho que você, quando concorre a primeira vez, você está mostrando as suas intenções, mas não mostrou da sua capacidade, da sua desenvoltura, da sua perspicácia de correr atrás daquilo que interessa para a comunidade. Então, nesses 4 anos eu procurei fazer um trabalho dessa forma. Agradeço muito a colaboração que eu tive nos 2 primeiros anos da deputada Lisiane Bayer, que era estadual, e agora, quando a senhora se elegeu deputada estadual, ela se elegeu federal. Agradeço muito essa parceria, essa troca de informações, que por vezes tem determinadas circunstâncias que você não tem o discernimento de como agir, e ter essa proximidade com o deputado estadual, com o deputado federal, também auxilia na forma de conduzir o trabalho no legislativo, e isso é muito importante, a gente manter esse elo, e quem ganha é a comunidade, que é o que a gente espera, que é como a gente, como representante, como a gente fica feliz quando vê um sorriso de uma pessoa por uma atitude que tu tomou e deu êxito para aquela família, para aquela pessoa, mudou a vida da pessoa, ajudou a incrementar uma situação nova para a pessoa. É fazer a diferença na vida das pessoas, né, Fabrício? É o que nos realiza. Eu costumo dizer isso, né? Ao chegar em casa, no final do dia, depois de um trabalho, no mandato, às vezes cansativo, né? Que eu brinco, cansa a cabeça da gente pensar, às vezes, em soluções. E porque sim, nós queremos sempre ajudar as pessoas, e às vezes o problema que chega à nossa mão não é da nossa alçada resolver, né? Mas a gente busca então achar o que fazer, como que a gente pode encontrar a solução. E quando tu falou ali da resposta, do retorno, de dizer o não, eu sempre falo, até com a minha equipe, isso. Sempre dar uma resposta, né, para as pessoas. Se vai ser um não, explica o porquê do não e diz o não, né? Mas dar essa resposta, porque as pessoas esperam da gente esse retorno e nós precisamos dar essa resposta. Sim, que bom, e aí nos alegra
e, né, de poder ajudar, e daí que eu estava falando, a gente chegar em casa no final do dia, e quando deitar a cabeça no travesseiro, ter aquela sensação de dever cumprido. E de dever cumprido não é porque a gente conseguiu êxito em tudo, né? Nem sempre a gente consegue o êxito em tudo, nem sempre as pautas são positivas, nem sempre a gente consegue vencer os projetos que queremos, mas saber que você cumpriu a sua missão de lutar pelo aquilo, né? O seu papel de estar lá fiscalizando, de estar lá alertando a sociedade, porque tem muitas coisas também que a gente só começa a entender e compreender, né, Fabrício, quando a gente está desse lado, no papel do legislativo. E a gente tem o privilégio de receber esses projetos e essas informações antes do cidadão. Então, nós podemos analisar, e às vezes é o nosso papel chamar atenção, né? Pegar e dizer, oh, atenção aqui, sociedade, olha isso aqui que está sendo apresentado, olha isso aqui que está sendo discutido. Porque a maioria das pessoas, ela só vai saber depois que virou lei, né? Ou só vai saber depois que se concretizou, e aí não adianta mais. Eu brinco, né? Aí é sentar e orar, né? Pede misericórdia, não tem o que fazer. Mas nós temos a oportunidade de estar ali olhando enquanto é um projeto, enquanto, né, não está em ação, a gente pode apontar, dizer, olha, aqui não está bom, vamos mudar isso aqui, né? A gente pode, se é tão ruim, dizer não, é contra, e é o nosso papel também é chamar a atenção da sociedade para essas coisas que estão acontecendo, e por isso é tão importante esse papel também como cristão, que às vezes as pessoas dizem, né, o cristão, que é o que eu comentei rapidinho aquela hora, cristão entra na política para defender a igreja, para ajudar a igreja, para trabalhar para a igreja. Não, não é isso. Nós entramos na política pensando na sociedade, pensando nas pessoas, pensando na maioria, querendo levar para toda a população o melhor. Esses princípios e valores cristãos, eles são o alicerce do nosso trabalho, que não tem corrupção, que não tem desvio, que não tem desonestidade. Então, eles são os pilares, aquele trabalho honesto, sincero, transparente, né? Como a gente falou, de resposta, de sinceridade, de fazer com vontade. Eu entendi muito isso. Eu estava na minha vida muito confortável, Fabrício. Tu também estava na tua, né? Tu tinha tuas funções, tuas coisas, eu tinha as minhas. Nós não dependemos da política para viver, né? Se nós precisarmos hoje sair da política, eu vou voltar para minha casa com meus filhos, ao lado do meu marido, e vamos viver. E tu também vai voltar para as tuas questões, para os teus negócios e vai viver. Só que nós entendemos que o nosso papel é maior, é estar na política buscando o melhor para outras pessoas, não para nós. Nós não precisamos de um cargo, nós não precisamos de um status político. Nós estamos na política para as pessoas. Nós queremos que outras pessoas possam empreender também. Nós queremos que outras pessoas tenham acesso à saúde pública. Nós queremos que outras pessoas possam andar de cabeça erguida na sua cidade, sabendo que o dinheiro público está sendo colocado aonde deveria, sabendo que as coisas no seu município funcionam e acontecem. Por isso nós estamos na política. E é isso que nós temos que resgatar também no cidadão, que ele entenda que, como eleitor, ele tem esse papel fundamental de votar na eleição e de acompanhar o que acontece, de buscar conhecer o que acontece no seu município, de estar atento aos alertas, né, do vereador quando ele chama atenção para um projeto, para algum programa do município que está acontecendo, estar em contato levando essas pautas, essas demandas, fazendo o município crescer e acontecer junto. Porque não adianta, as pessoas hoje, infelizmente, elas são muito individualistas. Ela pensa no eu, né? Ah, mas é que eu não tenho tempo, é que eu trabalho, daí eu não consigo, é eu preciso trabalhar, eu. E esquecem que a vida acontece ela em sociedade. No momento em que eu acordo de manhã, eu não estou sozinha. Eu já estou na minha casa, onde já acontecem, né, várias coisas. Sair da porta para fora, eu vou trabalhar, então eu vou pegar, às vezes, transporte público. Se eu não for pegar transporte público, eu vou com o meu transporte individual, mas também vou precisar trafegar pelas ruas da cidade, né? Depois meu filho vai ter que ir para a escola municipal ou estadual.
mesmo que se for para particular, quando tem, precisa então ter uma condição de chegar até lá e uma escola estruturada. Eu vou precisar de saúde no meu município, uma hora ou outra sempre a gente precisa bater na saúde. Eu preciso para tudo isso ter segurança. Então, tudo que acontece na minha vida, no meu eu, faz parte da política, né? Que é a gente estar lá no legislativo com esses olhos atentos fiscalizando se o município tem segurança, se como que está o transporte coletivo, se a infraestrutura da cidade, como que eu vou querer chamar empreendedores para o município, criar renda, né? Levar desenvolvimento econômico se a cidade não tem condição e não tem estrutura. Então, tudo isso faz parte. E emprego não cai do céu, nós precisamos, né, ter empreendedores, ter um desenvolvimento econômico para ter geração de emprego. Então, nós precisamos resgatar no cidadão esse que ele entenda esse contexto e que seja mais atuante também na política, que não coloque a carga da política somente no vereador, no deputado, no prefeito, em quem são os agentes políticos. Nós somos agentes políticos para externar o desejo da maioria, para lutar pelo que a maioria quer, pelo bem do nosso município, do nosso estado. Mas precisamos para isso que o cidadão esteja, né, acompanhando, esteja ali participando, e 15 de novembro é um dia fundamental, né, é o dia que a pessoa vai lá e exerce o seu voto. E o voto, eu costumo dizer, as pessoas costumam ter aquela coisa de ser obrigatório, né? Eu voto com a maior felicidade quando eu voto consciente, quando eu sei em quem eu estou votando e por que eu estou votando. Então, nós precisamos resgatar essa essência da política também nos eleitores, né? Que eles consigam entender. E eu vejo assim que no teu trabalho, assim como no meu, a gente procura ter essa transparência e simplicidade para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Também não adianta a gente vir fazer uma fala rebuscada, né? Falar coisa difícil, que as pessoas não entendem o que é a política. Então, por isso que a gente diz, olha, a política faz parte de todo o teu dia, como eu falei. Quando tu levanta, quando tu sai, é o transporte, é a segurança, é a infraestrutura da cidade. Quando a gente fala em infraestrutura, é o asfalto, é a entrada da cidade, se é bom ou não, né? A locomoção. Tudo isso faz parte. E nós precisamos ter, assim, essas pessoas que buscam uma política humanizada, que pensa nas pessoas, para as pessoas, simples e descomplicada, falando o que o povo precisa ouvir, alertando o que o povo precisa saber e recebendo as demandas e sendo a voz da população. Me alegra poder estar contigo essa noite, trocando essas ideias, falando um pouco sobre esse trabalho, porque, como eu falei, a gente tem um trabalho assim muito parecido, de transparência, de sinceridade, de simplicidade, fazendo com que as pessoas participem dos nossos mandatos, né, e que a gente consiga, desejo para ti, né, o sucesso, que tu consiga a reeleição para continuar por mais 4 anos trabalhando como tem trabalhado aí no município, que a gente sabe, né, que fez defesas importantes, que esteve lá fiscalizando, que esteve buscando sempre o melhor para o povo de Pinheiro Machado e que tu consiga alcançar o objetivo da reeleição, que eu sei que não é um objetivo teu, é um objetivo para Pinheiro Machado e com certeza quem não conhecia o teu trabalho pode pesquisar e conhecer. E quem votou lá em ti e conhece teu trabalho vai reafirmar esse voto neste ano, porque o Fabrício merece. Não pelo Fabrício, mas pelo trabalho que ele tem feito em busca disso, da política na essência, da política para as pessoas. Agradeço poder estar conversando contigo, mas também, assim, né, live, se a gente começa a conversar demais, a gente faz maratona e fica aí, né, proseando, falta só o chimarrão. Mas quando a pandemia passar e a gente voltar aos roteiros, né, Fabrício, vai ser um prazer poder ir aí até Pinheiro Machado, fazer reunião com o pessoal, tá aí presente, dialogando com a comunidade, como a gente sempre teve, próximo das pessoas. Agora a pandemia não nos permite estar junto fisicamente, mas nós já criamos uma maneira que é as lives, que é poder estar nas reuniões virtuais também. Então a gente está sempre em contato e é importante o povo de Pinheiro Machado, a população saber que o meu vereador em Pinheiro Machado é o Fabrício Costa e que a gente sempre está em contato, dialogando, buscando, né, aqui no âmbito estadual, dar todo o apoio necessário para que as coisas aconteçam aí no município. Obrigado, deputada, obrigado pelas palavras e só reafirmando para
para aqueles que nos acompanham, que são os eleitores aqui do município de Pinheiro Machado, justamente meu compromisso para os próximos 4 anos é este, de seguir a linha de trabalho a qual eu já desenvolvi e sempre estando próximo das pessoas, colhendo as demandas para que possa, dentro do legislativo e quando for necessário junto ao executivo, incrementar ações que possam melhorar, que possam conduzir a vida das pessoas, dos meus amigos, dos cidadãos de Pinheiro Machado, sejam da área urbana ou da área rural, para um melhor caminho, para que possamos trazer um município mais forte, mais pujante, e onde as pessoas possam ter a autoestima elevada na forma de vivência, na forma de sociedade, e agradeço imensamente pela oportunidade que a senhora concedeu na sua. Eu sei que a sua agenda é muito corrida, que nem a senhora mencionou que anteriormente já tinha 3, essa é a terceira live da noite, né? Então eu lhe agradeço muito, agradeço também pelo apoio que a senhora está oferecendo, não só no período eleitoral, como antes, depois, nesses 2 anos que já, 1 ano e meio, quase 2 anos que já está como deputada estadual, e reafirmo aqui, como creio que a senhora está reafirmando também, o compromisso para que na reeleição, que com o voto de aqueles que estão nos acompanhando aqui no dia 15 de outubro, de novembro, possamos reafirmar esse compromisso de trabalhar junto em prol do município, em prol da população de Pinheiro Machado, em prol dos valores que tanto defendemos e acreditamos sim que é o melhor para a sociedade, para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, e é nesses trabalhos, nesses moldes que já encerramos, vamos indo para o encerramento da live, né? Passo para a senhora fazer as considerações finais que queira fazer, enfim, dirijo a palavra à senhora. Ótimo. Ótimo, Fabrício. Só quero agradecer mais uma vez, dizer que é muito bom ter a oportunidade de falar sobre política com simplicidade, com transparência. Talvez tenha alguém que estava acompanhando aqui que não me conhece, ou não me conhecia. Convido a conhecer um pouco mais também, né? Se quiser me seguir nas minhas redes sociais, tem o Facebook do mandato, a página é Franciane Bayer. Temos o site também, que é www.francianebayer.com.br, onde pode acompanhar o mandato, né, da Franciane Bayer, conhecer um pouquinho do que a gente fala, do que a gente trabalha, mas o que eu busco mais nesse tempo, desde que me elegi, é resgatar nas pessoas o entendimento de que a política faz parte de todos nós, não só dos agentes políticos, mas de todo cidadão, e nós precisamos cada vez mais levar isso para as pessoas, e eu agradeço porque podemos agora, né, durante esse tempo, vai dar 1 hora mais ou menos de conversa, levar isso para as pessoas entenderem um pouquinho do que a gente faz e de como acontece, e aí eu coloco mais uma vez o meu mandato à disposição tua, da população de Pinheiro Machado. Quem quiser e precisar entrar em contato, nós estamos sempre à disposição aqui, buscando essa política sincera, transparente, humana e de verdade, feita para as pessoas. Muito obrigado pelo teu convite, né? Realmente, desculpa se a voz deu uma falhada, é a terceira live da noite, mas com certeza eu tinha que estar presente aqui para estar conversando contigo, para estarmos falando desse nosso trabalho, dessa nossa missão, e para dizer que sim, nós estamos com o nosso compromisso firmado, e eu creio sim, acredito muito na tua reeleição, e nós vamos continuar trabalhando juntos pela fé, pela família e pela vida. Obrigado, deputada. Obrigado a todos que se manifestaram. Desculpa não estar trazendo o nome de todos aqui, mas obrigado a todos que vocês nos acompanharam. E sim, peço o voto de você, meu amigo, de você, minha amiga, aquele que queira conversar, aquela pessoa que queira conversar comigo de forma virtual, enfim, tem os meios digitais aqui na minha página, no meu material de campanha, tem também no Instagram, no Facebook, WhatsApp, tudo tem neste perfil aqui que está sendo transmitido esta live, e peço sim o voto de vocês para que possa seguir o mandato, seguir te representando, seguir levando estas pautas e, enfim, trabalhando também para o desenvolvimento do município de Pinheiro Machado, em parceria com esta grande amiga, hoje deputada estadual, Franciane Bayer. A todos uma boa noite, fique com Deus, e quem queira compartilhar essa live, sinta-se à vontade
porque quanto mais pessoas tiver tendo acesso a essa live, melhor estarão informadas e poderão, enfim, fazer as suas análises de forma mais certeira. Obrigado a todos, obrigado, deputada. Uma boa noite a todos, uma boa semana a todos.